Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, com a graça de Deus. E para quem tá acompanhando aí, a gente tá entrando no ponto 3 de 6 pontos importantes que aconteceu durante toda a minha jornada até aqui e que vai acontecer também, porque assim, não são pontos que eu percebi e não vou fazer mais, não vou seguir mais, não vou me situar mais sobre essas questões. São pontos que eu vou levar para minha vida inteira, que são conceitos importantíssimos que eu aprendi, que eu pratiquei, que eu executei e virou a chave da minha vida assim de uma maneira extraordinária. Então por isso que eu tô trazendo aqui para vocês, que não é coisa que eu vi de alguém, que eu achei bonito de alguém, não. Eu fui, pratiquei e mudei e transformei e virou a chave da minha vida. Então quem tá acompanhando aí o ponto 1 e o ponto 2 dos vídeos passados já tá vendo que não é brincadeira, que eu não passo nada de brincadeira aqui. Então já comenta, compartilha aí, beleza? Vamos rápido pro ponto 3, que é uma coisa interessante, porque assim, ao longo da minha vida e de toda a minha trajetória, quem tá acompanhando viu que no ponto 1 eu falei sobre a lista de culpados, né? Pra gente deixar essa lista de culpados para trás, de culpas, de muletas que eu falo, né? Muletas emocionais para poder cobrir aquilo que a gente não estava fazendo, né? E as coisas que estavam acontecendo com a gente, que só dependia da gente para mudar. Então, quando eu comecei a pegar a minha cabeça naquela época, né? Então, com aquela lista em mãos, com aquela lista de culpados em mãos, de coisas que aconteciam comigo e eu culpava A, B, C, D, eu comecei a tentar mudar as coisas que estavam acontecendo em minha volta. Então, tudo que estava acontecendo em minha volta e na minha volta, eu gastava muito tempo tentando mudar. Então, acontecia aquilo, aí o culpado é tal coisa, tal pessoa, aí eu ia lá e sempre tentava mudar, sempre tentava reverter essa situação baseado em achismo de ser outra pessoa, de ser outra coisa que estava acontecendo em minha volta e eu tentando mudar. E o interessante é que eu fiz isso por muito tempo, cara, assim, muito tempo mesmo. E eu só me estressava, só me aperreava, as coisas só pioravam e eu sempre tentando mudar tudo em minha volta, porque eu achava, no meu achismo, que eu tinha que mudar tudo em minha volta para as coisas poderem engrenar, para as coisas poderem darem certo e eu ter paz, ter sucesso, ter prosperidade, que todo mundo sabe aqui que quando eu falo de prosperidade, muita gente liga só a dinheiro, né? Porque é mais fácil metrificar. Dentro de você, o seu comportamento, o seu pensamento, as suas atitudes, fica difícil de mensurar se você está evoluindo ou não. Mas dinheiro, como é mais fácil de mensurar, e o pessoal liga mais prosperidade só a dinheiro. Então, eu tentava mudar tudo em minha volta. Só que aí é uma coisa interessante, que as coisas que aconteciam em minha volta, que é o ponto 3, que é o ponto X da questão aqui, as coisas aconteciam em minha volta do jeito que acontecia e como acontecia, era simplesmente porque eu, naquele tempo e naquele momento, era daquele jeito. Deu para entender? Eu vou ler aqui o ponto exatamente que eu coloquei assim, para vocês entenderem o que eu tô falando. Que o que você tem hoje, você criou com a pessoa que você é. Nesse exato momento, tudo que você criou foi por conta da pessoa que você é hoje. Ou o que você se tornou é a realidade que vive, também você criou. Ou seja, falando rápido, o que você tem hoje, você criou com a pessoa que você é até hoje. Ou o que você se tornou e a realidade que você vive é o que você criou. Então, quando eu entendi que o que realmente eu tinha que mudar era eu mesmo, ou seja, eu era que tinha que mudar. Eu não tinha que tentar mudar as coisas em minha volta. O que acontecia comigo, as pessoas que estavam comigo, os acontecimentos que surgiam ali perto de mim, comigo, pra mim. Não era isso que eu tinha que mudar. Eu tinha que mudar a mim mesmo. Porque tudo que estava acontecendo era baseado a partir da pessoa que eu era naquele momento. Então, quando eu entendi isso, eu disse, caramba, é sério mesmo. Tudo isso que está acontecendo comigo é porque eu sou essa pessoa, que eu estou provocando tudo isso. Então quer dizer que se eu começar a mudar a mim mesmo, tudo que está em minha volta vai mudar de certa forma, que eu não vou precisar me preocupar com nada em minha volta. Vê que louco isso. Eu não vou precisar mudar nada em minha volta. Tudo vai mudar a partir da minha mudança. Ou seja, o que eu falei também no vídeo passado, que tudo muda quando alguma coisa muda. E essa pessoa que tem que mudar sou eu. Eu é que tenho que mudar para as coisas em minha volta mudarem. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Então, você mudando,
tudo muda com você. Não precisa mudar as coisas, é só mudar você mesmo. Ai, velho, assim, quem tá acompanhando mesmo, de fato, quem tá buscando mudança, quem tá buscando entender muita coisa na sua vida aqui, que tá me assistindo, sim, eu tô passando pra vocês uma coisa que eu paguei muito caro e custou muito na minha vida pra eu aprender isso, pra eu entender, pra eu internalizar, porque assim, eu posso falar isso pra muita gente, velho, pra muita gente. Pode ter aqui 1000 pessoas me assistindo, ou muito mais do que isso, mas não vale só a pena me assistir, não é pra me assistir. É por isso que eu não tô buscando muito seguidor, que eu não tô buscando isso, não tô buscando aquilo. Eu tô buscando as pessoas que realmente parem esse tempo que eu tô aqui pra entender, pra internalizar, pra fazer aquela mudança, pra fazer aquela mudança interna, aquele pensamento profundo de si mesmo. Porque quando vocês internalizarem isso que eu tô falando, vocês não vão desejar que as coisas ao seu redor fiquem fáceis. Porque eu também pensava isso. Eu dizia, caramba, as coisas têm que ficar mais fáceis pra mim, eu não tô aguentando mais, tá muito complicado, e isso, e aquilo, e tá muito difícil, e as coisas precisam ficar mais fáceis, as pessoas precisam ser mais fáceis, o que acontece comigo precisa ser mais fácil, tá muito difícil isso. Que era outra coisa também que eu pensava junto com essa mudança. Mas eu vou falar aqui uma coisa que que vai mexer mais uma vez com vocês. Que quando vocês pararem pra pensar assim e dizer, caramba, é verdade mesmo. Isso que ele tá falando é verdade. E o que é isso que eu tô querendo trazer pra vocês? Que quando vocês não gastam energia tentando mudar tudo em sua volta, porque não vai mudar se você não mudar, também não deseje nunca na sua vida que as coisas que acontecem ou que estão em volta de você sejam mais fáceis. Porque se as coisas que acontecem com você, ou se as coisas que vocês têm que enfrentar for fácil, vocês não vão evoluir. Vocês não vão progredir na vida. Então, desejem de verdade que... é fogo, né, velho? É tipo, na contramão de tudo que a gente pensou, de tudo que eu pensei por muito tempo. Então, quando você muda essa sua linha de pensamento, essa trajetória da sua vida, as coisas assim, sinceramente, pessoal, as coisas mudam e mudam de verdade, que você começa a ir por uma linha de pensamento que muita gente não vai, pô. Muita gente não vai. Ou por medo, ou por insegurança, ou por dizer, caramba, pensar desse jeito custa muito pra mim, é melhor eu seguir a manada aí, que é mais fácil e é mais seguro eu conseguir ir por essa linha de pensamento. Por quê? Não deseje que as coisas sejam mais fáceis. Deseje que você seja mais preparado para enfrentar essas coisas difíceis. Ou seja, deseje se tornar mais capaz. Assim, parece uma parada motivadora, um negócio motivacional. Vamos lá, pessoa, não sei o que, barará. Mas não, não é isso. Isso é, sim, neurociência na veia. Porque eu percebi que eu falando de neurônios, não sei o que, barará, isso, aquilo, outro, dendríticos e sinapses neurais, neurotransmissores que faz isso, que faz aquilo, ficava assim um pouco complexo. Eu ainda vou trazer isso, mas eu tô parando para pensar e trazendo uma narrativa neurocientífica mais fácil para que você consiga entender o que eu tô dizendo. Porque quando o seu cérebro, ele capta coisas difíceis para enfrentar, consequentemente, e se você não produzir resiliência, não mostrar para ele que você é uma pessoa diferente, que você mudou, que você agora tá buscando isso, ele vai lhe sabotar, ou seja, ele vai lhe sabotar o tempo inteiro. Então por isso que eu tô dizendo que não pense e não procure coisas fáceis, que as coisas fiquem mais fáceis para você resolver. Mas se esforce ao ponto de você ser cada dia mais capaz e mais preparado para enfrentar, quase que não saía, enfrentar aquilo que tá vindo contra você. Porque cada vez que você vai ficando mais preparado, cada vez que você vai ficando mais capaz, se tornando cada dia mais capaz, você não vai pensar e não vai pedir que as coisas venham para você de uma forma mais fácil, porque você está preparado para enfrentar. Então, quando você pede que as coisas fiquem mais fáceis, você vai regredindo cada dia mais sem perceber, porque as coisas vindo fáceis, vocês não vão se preparar. Vocês não vão ter aquele choque de dizer, caramba, eu preciso mudar, eu preciso buscar conhecimento, eu preciso entender disso e daquilo para poder resolver esse problema. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Se você não for provocado, se o seu cérebro não sentir dificuldade para resolver aquele problema, ele não vai crescer. Ele vai dizer, isso aqui é muito fácil, aqui eu consigo resolver. Eu já tenho repertório comportamental para executar essa ação, para resolver isso aí. Então, quando ele já tem um repertório comportamental, fica mais fácil. Ou seja,
reclamar, fugir, correr, ficar no sofá, não fazer exercício físico, não gastar um tempo pensando, procurando soluções para resolver, ou seja, porque já está fácil para ele. Então, a partir do momento que você começa a confrontar o seu próprio eu, que você começa a confrontar quem você é e a elevar esse pensamento, a elevar as circunstâncias, o que acontece com você, para forçar o seu cérebro a trabalhar, a buscar soluções fora do padrão que você está acostumado a fazer e a ser, ou seja, fica mais fácil, pô. E outra, e fica assim, mais fácil também você definir o seu foco. Quando as coisas ficam difíceis para você, quando cada vez o seu nível vai se elevando, você consegue ter mais foco, você consegue definir o seu foco, você não fica disperso, porque aquilo é fácil de resolver, então você deixa para depois, deixa para outro momento e vai fazer várias outras coisas. Então, quando você começa a parar de querer mudar tudo em sua volta, porque quem tem que mudar é você, e quando você não deseja que as coisas fiquem mais fáceis, mas você ficar mais preparado para enfrentar aquilo, você define o seu foco muito rápido. Você consegue ter um olhar mais direto, mais certeiro. Então, assim, velho, é muito massa isso, velho. Porque você consegue perceber a vida e ter uma percepção diferente, pô. Então, quando você começar a ter essa visão, você começa a perceber e começa a trazer para você que não é só dinheiro que traz prosperidade. É muitas outras coisas ao redor ali, com você, para você, em sua vida, que você começa a mudar e você começa a prosperar, a ter uma visão muito mais crítica e muito mais ampla daquilo que é só uma coisa que, assim, que você consegue metrificar, que é coisa básica, que é dinheiro. Então, cara, assim, quando você tem essa linha de pensamento, quando você não consegue, e você nunca vai mudar, preste atenção, as coisas em sua volta que você lutou para mudar até hoje, responde para mim, você conseguiu mudar de fato? Agora para pensar um pouquinho que o mínimo de mudança que aconteceu com você, todas as outras coisas mudaram ao mesmo tempo. Isso eu tenho certeza, se você parar para pensar, você vai ter essa linha de raciocínio e você vai perceber, caramba, é verdade, velho. Quando eu tentei mudar as coisas em minha volta sem mudar a mim mesmo, eu não consegui. Mas quando eu mudei, quando eu foquei pra dentro de mim e consegui realizar essa mudança, tudo em minha volta mudou ao mesmo tempo. Beleza, pessoal? Então fica com essa pedrada aí pra segunda-feira, pra semana de vocês, pra vocês pararem um pouco pra pensar e refletir sobre tudo isso que eu tô falando aqui, beleza, pessoal? Vamos nessa e que Deus abençoe todos vocês.